Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela levou à morte de 70 a 85 milhões de pessoas. Foi o maior conflito, bélico que houve na história da humanidade. E teve mortes em massa, genocídios em massa, milhares de pessoas foram mortas durante essa guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos agora o conflito e nós sabemos que a Segunda Guerra é o prosseguimento da Primeira Guerra, porque a Alemanha ela não aceita a derrota, ela não aceita as percas de territórios e ela vem para a Segunda Guerra com um sentimento de revolta, de revanche, e por isso que surge a Segunda Guerra Mundial. Nós temos como aliado, que é o eixo, nós temos a Alemanha, a Itália e o Japão. Do lado dos aliados, nós temos os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética de Stalin. Então foi o maior conflito e um momento de maior violência na história da humanidade. Lembrando que somente de judeus morreram 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, ele estava muito bem estruturado com as forças bélicas e ele reivindica diante das potências ocidentais algumas regiões do leste europeu e algumas regiões da Tchecoslováquia. E as potências preferem ceder essas regiões para que não haja um conflito. Eles temem um conflito, porque isso é prejuízo econômico, é prejuízo de estrutura de uma nação. A guerra só traz ônus e despesas para um país. E eles já tinham experimentado a Primeira Guerra Mundial. E eles cedem algumas regiões para Adolf Hitler. Eles aceitam que Hitler venha anexar algumas regiões dos Sudetos e também anexar algumas regiões ali no contrato de Munique, do Tratado de Munique, algumas regiões ali da Tchecoslováquia. Porém, quando Hitler ele invade a parte ocidental da Polônia e ele reivindica aquela região da Polônia, as potências a partir desse momento já não aceitam mais a imposição de Hitler e declara guerra contra a Alemanha para parar a sua expansão na Europa. E quero destacar que em menos de um mês o Adolf Hitler ele tomou a Polônia. Adolf Hitler em menos de um mês ele conseguiu invadir a Polônia e tomar as regiões ocidentais. Foram anexadas as regiões ocidentais da Polônia. A Alemanha tinha uma tática chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg era um ataque, era um ataque nazista com o exército alemão. É um ataque o significado é ataque relâmpago, que vinha com os tanques, com os aviões e com a infantaria. Era um ataque rápido para submeter o seu inimigo e derrotar o seu inimigo rapidamente. Era uma tática de guerra que os nazistas usavam e que tinha bastante êxito. No entanto, eles tomaram a Polônia em apenas um mês. Eles tomaram e anexaram a parte ocidental e militarizou as outras partes da Polônia. Quero destacar que durante essa tomada de Hitler sobre a Polônia, Hitler tinha um acordo com Stalin, com relação à Polônia. E nesse acordo era um tratado de paz que Hitler não invadiria o território, a União Soviética. E Stalin também teria direito também a isso, metade da Polônia. Muitos soldados soviéticos também tomaram a Polônia e milhares de poloneses morreram também nesse acordo que havia de paz entre, não seria permanente, seria transitório, porque a gente sabe que depois Hitler vai avançar contra a União Soviética. Mas nesse período houve tanto a brutalidade, a violência dos nazistas, como a violência dos soldados de Stalin, dos soldados soviéticos ali na Polônia. Então nós temos aí, os alemães então tinham a tática chamada Blitzkrieg, que era guerra relâmpago, ataques rápidos com tanques, aviões, infantaria e brutalidade. As pessoas começaram a entender e começaram a conhecer a violência do nazismo e, de fato, quando a gente vê os registros, o Holocausto, a gente percebe que eles eram violentos, eles não tinham humanidade, as coisas que eles faziam, eram coisas terríveis
eles eram, né, os nazistas, eles não temiam e eles eram eram soldados bastante violentos e bastante cruéis, né, com a sociedade civil e com seus inimigos. Nós temos também a questão, né, da Polônia também, né? Durante a invasão, a Polônia, ela fecha as universidades, várias empresas são fechadas, né? Escolas superiores são fechadas ali, e mesmo assim, com a resistência dos poloneses, eles não conseguem resistir o exército nazista. Nós temos também o Pacto de Não Agressão, que eu destaquei para vocês. Esse pacto, né, soviético entre a Alemanha e a União Soviética foi em 20 de agosto de 1939, onde Hitler e Stalin eles fazem um acordo de não agressão e dividindo a Polônia, tá? Que foi o país que mais sofreu durante, né, a Segunda Guerra Mundial. Nós temos também, né, no Acordo de Paz, né, que eu destaquei, né, que nesse acordo de paz, onde a União Soviética teria direito de parte da Polônia, né? E aí, né, os poloneses, além de conhecer a violência dos nazistas, eles conheceram a violência do stalinismo ali no território polonês, né? Nós temos aqui, ó, registrado, eles assassinaram 21 mil pessoas, né? 21 mil pessoas poloneses ali durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1940, Hitler se prepara para invadir os países orientais. Ou seja, né, o nazismo, quando a gente percebe a ideologia de Hitler, a visão de Hitler, nós percebemos que ele não ia parar no sentido da sua filosofia e ideologia de pensamento. Porque o Hitler, além dele perseguir os judeus, e os judeus ele queria não somente perseguir ou aprisionar, mas ele erradicar, acabar com a raça judia. Essa era a visão dos nazistas. Eles perseguiam, né, os negros, eles perseguiam os ciganos, eles perseguiam os homossexuais, né? Eles eliminavam essas pessoas também, perseguiam aqueles que tinham deficiências mentais e psicológicas, mas também Hitler agora também está invadindo o leste europeu, dizendo também que os ucranianos, os russos, né, raças do leste europeu, que eram pessoas brancas, eram inferiores, ou seja, que aquela região também do leste europeu teria que ser dos arianos ou dos alemães. Ou seja, a gente percebe que para ele só tinha, né, para a visão dele, extremista, só deveria permanecer a raça alemã, a raça dos arianos, né? Hitler não perseguia somente judeus, Hitler não perseguia somente ciganos, Hitler começou a perseguir até pessoas brancas, dizendo, né, que eles também eram inferiores, que deveriam ser eliminados, perseguidos e escravizados, né? E ele invade o leste europeu em 1940, né? Ele, né, invade os países da Europa Ocidental também, e ele ocupa também, depois que ele, né, invade ali o Oriente, ele também invade o Ocidente, e ele consegue ocupar a Noruega, a Holanda, a Dinamarca, a Bélgica, né? E ele cerca a França e cerca a Inglaterra. Então nós vemos ali que a Europa Ocidental, né, ele invadiu esses países, ele subjugou esses países e ele faz um cerco diante da França e diante da Inglaterra, que seriam os próximos países, as principais potências ali do Ocidente, né? E que a intenção dele era essa, era conseguir, né, anexar a França, a Inglaterra e a União Soviética. Ou seja, né, ele queria conquistar o mundo inteiro para ele, quando a gente percebe a história da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos aqui também, né, a chamada Batalha da Inglaterra, entre setembro e outubro de 1940, né? Os nazistas tinham, né, um plano claro, bombardear principais cidades e indústrias ali na Inglaterra, né? Hitler também, na Inglaterra, ele vai usar o Blitzkrieg, né, a tática de tanques, infantarias e aviões, né, em grande velocidade para tentar
tomar, né, a Inglaterra. Porém, a Inglaterra tinha uma marinha muito forte, né, muito forte, tinha um exército bem preparado e tinha aviões muito bem estruturados. E eles conseguem resistir, né? Quero destacar que antes que o Hitler ele ataca, né, a Inglaterra, ele ataca com a mesma tática a França primeiramente. A França ele tem êxito e ele consegue tomar a França com a tática Blitzkrieger, né, que é a tática relâmpago, né, a velocidade de ataque para tomar e subjugar o país novamente, né? E com um mês ele consegue também tomar a França, como ele conseguiu tomar a Polônia. Só que quando ele tenta usar a mesma tática contra a Inglaterra começa a resistir. E é ali que Hitler, né, já começa, vamos dizer, né, a perder a sua força, porque ele já não consegue, né, vencer a Inglaterra. Ele percebe também que os gastos também para invadir, né, a Inglaterra, invadir o país, começa a ser caro, porque a Inglaterra, né, está numa região mais afastada ali na Europa Ocidental. E aí ele para de avançar, né, contra a Inglaterra e ele, né, ali começa a mostrar a fraqueza do nazismo e o nazismo não consegue tomar a Inglaterra, tá? A Itália, né, ela alia a Alemanha em 1940, porque vê a vitória, né, da Alemanha. Ou seja, quando a Alemanha começa a anexar regiões do leste europeu, começa também ali a anexar regiões da Tchecoslováquia e toma a França em um mês, a Itália se empolga devido à anexação de regiões para a Alemanha e se alia aos nazistas, né? Porque com a intenção de tomar regiões e anexar regiões francesas no norte da África, como eu destaquei no vídeo anterior, que Mussolini tinha intenção de voltar ao antigo Império Romano, anexando o norte da África. E ali era uma terra que era rica em petróleo, e ele estava em busca, né, dos petróleos, da riqueza petrolífera ali na região do continente norte-africano, tá bom? Então quero destacar isso. Então, lembrando também que, né, Hitler toma a França, isso, né, entusiasma a Itália a se aliar com a Alemanha, porém Hitler tem uma grande resistência e não consegue vencer a Inglaterra diante da marinha inglesa e diante dos aviões bem preparados para resistir o exército nazista ali na Inglaterra. Hitler não consegue tomar a Inglaterra e ali, né, Hitler já vê que não vai ter facilidade, né, na sua vitória, como ele achava que conquistaria a Inglaterra, como conquistou a França facilmente, né? Nós temos também a Operação Barbarossa, né? Essa Operação Barbarossa consistia em invadir o leste europeu, né? Como eu destaquei para vocês. Hitler, ele invade o Ocidente, a gente percebe que ele conquista ele entra em vários países ali, ele conquista vários países do Ocidente. Eu quero destacar a Noruega, a Holanda, a Dinamarca, a Bélgica, né? Nós temos aqui também, né? E ele cerca a França e a Inglaterra, só que ele para ali na Inglaterra e ele recua seu exército, vendo que, né, os gastos que ele teria para, né, conquistar a Inglaterra, tomar a Inglaterra, seria muitos, e por isso ele desiste de tomar a Inglaterra, né, como ele também invadiu a França. E aí ele tem outra estratégia, e essa estratégia é a Operação Barbarossa. Como eu destaquei para vocês, ele tenta invadir o leste europeu, né, considerando também que essas raças eram inferiores, ou seja, né, a mente dele, né, o psicológico dele, a ideologia dele era extremista, porque para ele não era somente inferiores, como a gente vê no período colonial, os negros, os africanos que deveriam ser escravizados, né, e nem justificaria agora uma religião, né? Hitler perseguia, né, nem querendo, vamos dizer, catequizar os outros povos e fazer que eles se tornassem cristão. A intenção dele, né, a teoria dele era mais ideológica mesmo, de um ódio racial e de um extremismo absurdo, porque além de combater o judaísmo, combater os ciganos, os africanos, agora ele está dizendo que as raças brancas também do leste europeu são inferiores e que elas devem ser subjugadas, escravizadas,
devem ser eliminadas. E ali, né, nessa Operação Barbarossa, né, as vítimas já não eram mais os africanos indígenas, e ciganos e judeus, né? Eram os poloneses, os russos, os ucranianos, né? E né, que para ele aquela região deveria ser ocupada pelos arianos. Ou seja, né, quando a gente observa os ataques nazistas, eles queriam tomar o mundo, porque eles atacaram o Ocidente. E se não fosse a Inglaterra para resistir o exército dos nazistas, né, eles teriam tomado praticamente o Ocidente inteiro, porque eles tomaram a França, né, e graças, né, à Segunda Guerra Mundial, ali, que a Inglaterra resiste, né, aos nazistas, que ele não consegue ter êxito na Segunda Guerra Mundial, né, e depois ele vai para o leste europeu também, dizendo que são raças inferiores, e agora as pessoas são brancas, e que devem também escravizar, devem, né, fazer, né, as vítimas agora serão os ucranianos, serão os soviéticos, serão os russos, serão os poloneses, né, e que deveria ali nessa terra, né, toda aquela região deveria ser ocupada pela raça ariana, ou seja, para os alemães, né, esse era o pensamento de Hitler, né. Os judeus, né, eles foram eliminados, né? Para os nazistas, os judeus tinham que ser eliminados. E eles criaram vários campos de concentração, e o principal campo de concentração foi em Auschwitz, ali na Polônia, né? Nós temos registros históricos que 6 milhões de judeus foram dizimados durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele construiu vários campos de concentração, tá bom? Quando o Exército Vermelho, né, eles entram, né, os exércitos de Stalin, né, eles tomam a Alemanha, porque o primeiro exército, né, que não foi os Estados Unidos, não foi, né, a Inglaterra, foi a União Soviética. Eles entraram ali, viram os campos de concentração, entraram nas terras alemãs, na Polônia. Eles ficaram horrorizados com o que eles viram, eles ficaram assustados com tamanha violência, com tamanha brutalidade, né? Como era chamado o Exército Vermelho Soviético, né? Quando eles viram as barbáries que estavam no campo de concentração, eles chegaram lá, tinha pessoas esqueléticas, tinham pessoas, né, com bastante inanição, né, pessoas fraquíssimas, pessoas esqueléticas, milhares de prisioneiros, também relata, né, corpos em decomposição empilhados ali nos campos de concentração. Eles ficaram horrorizados, porque isso era escondido do mundo do que os nazistas estavam fazendo. No entanto, quando eles percebem que vão perder, eles, né, destroem as câmeras de gás, destroem muitos lugares ali do campo de concentração para tirar as provas das barbáries e dos horrores que eles praticavam, que eles faziam, experiências, pessoas morrendo na câmara de gás, pessoas mutiladas, né, pilhagem de cadáveres, né, a céu aberto, pessoas esqueléticas, né, pronta para morrer a qualquer momento. Então, isso foi em 1945, quando praticamente a Alemanha nazista já tinha perdido a guerra e a União Soviética presenciou esses fatos nos campos de concentração, né? Nós podemos ver que 6 milhões de judeus morreram, e que os nazistas chamavam de solução final, como uma forma de suavizar a barbárie e o terror que os nazistas faziam. E para eles a raça mais inferior era os judeus. Se algumas raças eles escravizavam, eles colocavam para trabalhar, os judeus, a intenção era matar, a intenção era eliminar essa raça, tá? Nós temos também aqui o ataque, né, de Hitler, quando ele avança o leste europeu, ele quebra o acordo de paz e Stalin não esperava o ataque do exército nazista, né? Hitler ele é covarde e ele invade a União Soviética e Stalin nem estava preparado, ele nem sabia que estava sendo invadido, né, pelos exércitos nazistas, né? Então aqui a gente percebe, Stalin foi surpreendido com o ataque nazista, né? A desordem militar na frente de batalha quase foram, né,
afetadas ali para a União Soviética, ou seja, pegou o exército da União Soviética despreparado, ele invadiu, ele quebrou o acordo de paz com a União Soviética e Stalin não estava preparado e houve uma desordem, né, de armar, de criar táticas para o Exército Vermelho, porque, né, Hitler, o exército alemão, pegou Stalin despreparado. Né? E se Stalin perde ali essa batalha, né, Hitler poderia ter sucesso, né, na Segunda Guerra Mundial, né? E a União Soviética consegue frear o avanço nazista ali, tá? E é ali que vai começar das derrotas dos nazistas. É ali que vai começar as derrotas do exército alemão, né? Ali no território da União Soviética, né? Destacando ali Leningrado, Stalingrado, será ali que os exércitos alemães terão várias baixas, várias mortes, e os nazis começarão a perder a guerra, porque a União Soviética vai conseguir resistir, e além de resistir, vai começar a avançar sobre os territórios do leste europeu, até chegar, e os exércitos alemães vão começar a recuar. Tá? Recuar e vão começar a perder a guerra para o Exército Vermelho, né? Então nós temos aqui, né, registros aqui, né? Os nazistas chegaram aos subúrbios da capital Moscou, além de cercar várias cidades. Leningrado, por exemplo, quando os nazistas cercaram Leningrado, ali na União Soviética, morreram 1 milhão de pessoas, ou seja, 1 milhão de pessoas somente ali em Leningrado foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Quero destacar que durante a Segunda Guerra Mundial, né, historicamente, né, diz que levou à morte de 70 a 85 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o conflito onde foi o maior genocídio e o maior conflito de mortes generalizadas que o mundo já teve, né? Nós temos em 1942, as tropas alemãs tentaram tomar Stalingrado. E é ali que vai começar a derrota, porque do lado ocidental a Inglaterra consegue resistir e consegue retroceder o exército nazista, né? Hitler desiste de tentar tomar a Inglaterra e agora ele tenta tomar o leste europeu. Só que quando ele chega ali em Stalingrado, né, as forças nazistas, as forças do exército de Adolf Hitler, elas são contidas e são derrotadas na cidade de Stalingrado pelo Exército Vermelho, pelo Exército da União Soviética, tá? Então ali começa a derrota do eixo, começa a derrota dos italianos, né, dos japoneses e também dos alemães, né? Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou de surpresa a base norte-americana Pearl Harbor, né? Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses, porque os americanos estavam fazendo um bloqueio comercial contra o Japão, né? Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, fez um bloqueio comercial. Nesse momento, nesse contexto histórico, é o Império Japonês, o Império do Japão, eles atacam, né, essa base norte-americana e aí joga os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos não vai aceitar a destruição da sua base, né? O Japão, nesse momento, eu quero destacar aqui também, que o Japão, ele se aliou à Itália e à Alemanha em 1936, formando o eixo, tá? E, né, a filosofia tanto da Itália como esse eixo, a filosofia e a ideologia deles também era contra o comunismo, eles eram anticomunistas, né? Como Hitler era antissemitismo, né? Eles se alinham porque eles são anticomunistas. Por isso o Japão se alia à Itália e à Alemanha, que são regimes totalitários, né? O Japão atacou os Estados Unidos, né, por causa do bloqueio comercial, como eu falei com vocês, né? A Inglaterra e os Estados Unidos, então, em revide ao ataque do Japão, né, as bases militares, Pearl Harbor, principalmente dos Estados Unidos, né? Há uma guerra, né, naval ali entre a Inglaterra e os Estados Unidos contra o Império do Japão na Batalha do Mar de Coral, né? Perto da Austrália. E ali eles vão vencer o Japão nessa batalha naval.
tá? Os Estados Unidos e a Inglaterra vai conseguir vencer o Japão em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, na Batalha do Mar de Coral, tá? Nós temos aqui também vários grupos sociais que eu quero destacar. Né, durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos vários grupos que foram contra o nazismo e o fascismo, contra os regimes totalitários. São eles, né? Vários grupos: os burgueses, operários, intelectuais, trabalhadores católicos, ateus, tá? Comunistas e liberais e nacionalistas, que são, né, democráticos, comunistas, praticamente todos, né? Todos os grupos que não fossem totalitários estavam contra o nazismo e o fascismo, porque eles mesmo, né, ficavam assustados da filosofia e ideologia dos regimes totalitários, né, desse radicalismo, dessa agressividade dos regimes totalitários. Então, os outros grupos todos, praticamente intelectuais, trabalhadores, operários, né, comunistas, democratas, ficaram contra os regimes totalitários durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos também, né, os Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética consolida, né, em 1943 a aliança, né? Então, de um lado nós temos o eixo e do outro lado nós temos uma aliança dos aliados. E esses aliados é a Inglaterra, Estados Unidos, a França, né? E nós temos também, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética, que era comunista, e essa aliança surge em 1943 para combater os regimes totalitários da Itália, da Alemanha e o Império Japonês. Nós temos também, né, a derrota final dos fascistas ali na Itália acontece somente em abril de 1945, né? Essa derrota ela vai acontecer somente ali, né, em 1945, é a derrota final da Itália e dos fascistas, quando também os exércitos norte-americanos, junto com os exércitos ingleses, conseguem tomar a Itália, né, vencendo ali os fascistas dentro da Itália, né? O Exército Vermelho, ele avança pelo Oriente, também, como eu destaquei para vocês, e as tropas nazistas começam a recuar quando elas não conseguem vencer o exército, né, o exército alemão. Quero destacar que Hitler teve grande dificuldade com o frio intenso da União Soviética, né? As armas de Hitler começaram a falhar, os tanques começaram a falhar, as armas alemãs dos nazistas não eram preparadas para o frio intenso. Isso também ajudou o Exército Vermelho a vencer os nazistas ali na Batalha de Stalingrado, tá bom? Na Europa Ocidental, nós podemos ver que americanos, ingleses e canadenses conseguiram realizar, né? Outro desfecho muito importante para o fim da Segunda Guerra foi quando há também quando os exércitos norte-americanos, os exércitos ingleses, eles conseguem desembarcar milhares de soldados em 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D. Ou seja, né, vários soldados americanos chegam em território europeu, junto com os ingleses também, para lutar contra os regimes totalitários. Então a gente percebe, né? Hitler, ele não consegue ter êxito na Inglaterra, ele não consegue tomar a Inglaterra. A princípio ele consegue avançar sobre o território da União Soviética, mas na Batalha de Stalingrado, Stalin resiste ao Adolf Hitler, né? E vence Adolf Hitler, e a partir de então o Exército Vermelho começa a recuar e começa a ir em destino ao leste europeu, até chegar na Alemanha e tomar a Alemanha e vencer a guerra. Então nós começamos a perceber, né, que o nazismo começa a perder com a resistência da Inglaterra, com a resistência do stalinismo, e vencendo, né, na Batalha de Stalingrado, os alemães, e também no dia D, em 1944, em 6 de junho de 1944, quando milhares de ingleses, soldados ingleses e norte-americanos, né, chegam ali na Europa, né, chegam ali, né, na região da Itália, na Alemanha, onde estão os exércitos nazistas, e conseguem também ter uma grande vitória sobre os regimes totalitários, né? Nós temos que destacar, né, quais foram os pontos principais
para que Adolf, para que o regime, para que o eixo perdesse. Foi a resistência da Inglaterra, foi a derrota na Batalha de Stalingrado e também no dia D, quando milhares de soldados norte-americanos chegaram ali no continente europeu para ajudar, né, a União Soviética de Stalin, tá bom? Nós temos então aqui, que eu quero destacar também, né? A guerra, ela acaba em 1945, né? Com a rendição total da Alemanha, né? Os aliados depois tomam Berlim pelos soviéticos, né? E Hitler, junto com os outros líderes nazistas, eles se suicidam. Alguns estudiosos, historiadores, eles pensam que Hitler foi queimado, né? Ele foi queimado, foi cremado, né? E ele se suicidou e tem esse pensamento sobre a origem do corpo de Adolf Hitler, né? Então nós temos esse dilema também aí, tá? O presidente norte-americano, Henry Truman, também decidiu pelo lançamento das bombas nucleares, né? Então, para colocar o desfecho na Segunda Guerra Mundial, Truman, que é o presidente dos Estados Unidos também, para parar o Japão, como os exércitos já tinham tomado a Itália e os soviéticos já tinham tomado a Alemanha, para parar agora o Japão, eles usaram como estratégia, porque na tradição milenar japonesa, eles tinham como tradição, lutar até a morte. Assim diz, os historiadores, dizem aqueles que sabem da cultura japonesa. E a forma que o presidente Truman teve para parar a guerra e vencer os japoneses era lançando as bombas nucleares em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, E os números de morte de pessoas que foram mortas por essas bombas nucleares foram 200 mil pessoas mortas ali somente em duas cidades japonesas, E em setembro de 1945, diante desse fato, a Itália já estava tomada pelos exércitos americanos, pelos exércitos ingleses, a União Soviética já tinha tomado a Berlim, a capital da Alemanha, o Japão já tinha lançado, os Estados Unidos já tinha lançado as duas bombas atômicas sobre o Japão. Bastava, então, o eixo se render. Bastava, os aliados saírem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. E isso acontece em setembro de 1945, O Japão se rendeu, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial, tá? E, podemos perceber, com o fim da Segunda Guerra Mundial, milhares, de destruições, milhões de desabrigados, milhões de pessoas desabrigadas, milhares de destruições urbanas, Foi, uma das maiores destruições que houve no mundo, e o mundo precisaria de décadas, ou séculos para voltar a estar novamente como estava, devido ao ônus que a guerra trouxe. Então eu falei sobre todos os acontecimentos aqui da Segunda Guerra Mundial, E quem saiu vitorioso foi os aliados com a Inglaterra, com os Estados Unidos, a União Soviética e a França, conseguindo resistir, os regimes totalitaristas ali no Ocidente, e o Império Japonês também, com as duas bombas nucleares. Nesse momento, quem era o presidente dos Estados Unidos era o Truman, que autorizou o lançamento das bombas, o primeiro-ministro era o Winston Churchill, da Inglaterra, e na União Soviética, nós temos ali, na frente da União Soviética, o Stalin. No mais, um forte abraço e que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, tá bom? E leve para as pessoas.